Jerusalém estava em tensão. Pouco tempo havia passado desde a execução de Jesus de Nazaré, e as autoridades judaicas acreditavam que aquele movimento logo desapareceria. Mas aconteceu exatamente o contrário. A mensagem sobre Jesus estava se espalhando. Cada vez mais pessoas falavam sobre ele nas ruas, nas casas e até mesmo no templo. Para o Sinédrio, o conselho religioso que governava os assuntos do povo judeu, aquilo se tornava um problema sério. Eles já haviam tentado silenciar os seguidores de Jesus. Deram ordens, fizeram ameaças, mas nada parecia funcionar. Agora, diante deles estava um homem chamado Estevão. Ele não era um dos 12 apóstolos, mas suas palavras estavam causando grande impacto entre o povo. Alguns o consideravam um pregador corajoso, outros o viam como um agitador perigoso. E naquele dia, ele estava sendo julgado diante do conselho. A pergunta era simples: o que fazer com ele? Quando chegou sua vez de falar, Estevão não tentou se defender da maneira esperada. Em vez disso, começou a contar uma história, a história do próprio povo de Israel. Ele falou de Abraão, falou de José, falou de Moisés. Recordou como Deus havia guiado o povo ao longo das gerações. E então chegou ao ponto central de sua mensagem. Moisés havia anunciado que um dia Deus levantaria um profeta semelhante a ele, um enviado de Deus, o Messias prometido. Estevão também falou sobre o tabernáculo no deserto e sobre o templo construído por Salomão em Jerusalém. Mas então citou palavras do profeta Isaías, palavras que provocaram indignação entre os líderes. O céu é o trono de Deus, e a terra é o estrado de seus pés. Que casa poderia conter o Altíssimo? Foram as mãos de Deus que fizeram todas as coisas. A atmosfera na sala mudou. Os líderes começaram a se irritar. Mas Estevão não parou. Sua voz ficou ainda mais firme. Ele acusou aquelas autoridades de repetirem os erros de seus antepassados. Disse que sempre resistiram ao Espírito de Deus, que perseguiram os profetas e que agora haviam traído e assassinado o justo, o Messias prometido, Jesus. Aquelas palavras foram demais. A fúria tomou conta do conselho. Os homens taparam os ouvidos. Uma multidão avançou sobre Estevão. Ele foi arrastado pelas ruas de Jerusalém, levado para fora dos muros da cidade, e ali foi apedrejado até a morte. O silêncio que veio depois marcou um momento decisivo. Estevão tornou-se o primeiro mártir da fé cristã, mas sua morte levantou uma pergunta ainda maior: como o movimento de Jesus que começou dentro do judaísmo se transformaria em uma fé destinada a todo o mundo. Para entender essa transformação, é preciso olhar novamente para as Escrituras. Os primeiros seguidores de Jesus começaram a reler o Antigo Testamento de uma maneira nova. Eles passaram a enxergar ali algo que muitos não haviam percebido: uma promessa que ia além de Israel. Séculos antes, Deus havia dito a Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. A missão de Deus sempre foi maior do que uma única nação. Jesus havia começado seu ministério entre o povo de Israel. Mas sua mensagem apontava para algo muito mais amplo.
Nem todos compreenderam isso. Para muitos líderes religiosos, a lei de Moisés definia os limites da fé. Era ela que separava o povo de Deus das demais nações. Mas para os seguidores de Jesus, algo novo estava acontecendo. As antigas estruturas estavam sendo desafiadas. A crucificação de Jesus parecia ter destruído as esperanças de seus discípulos. Eles estavam escondidos, confusos, com medo. Mas então algo aconteceu que mudou tudo. Alguns começaram a afirmar que Jesus estava vivo. Primeiro foram as mulheres que visitaram o túmulo. Depois vieram outros discípulos. O sepulcro estava vazio. E aos poucos começaram a surgir relatos de encontros com o próprio Jesus ressuscitado. A fé na ressurreição nasceu desses encontros. Os discípulos passaram de homens assustados para testemunhas corajosas. Antes de partir, Jesus lhes deu uma instrução clara. Eles deveriam permanecer em Jerusalém e esperar pela promessa do Espírito de Deus. Algumas semanas depois, durante a festa de Pentecostes, Jerusalém estava cheia de peregrinos vindos de muitas regiões. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Os seguidores de Jesus foram tomados pelo Espírito. Saíram às ruas e começaram a falar sobre as obras de Deus. Pessoas de diferentes nações ouviam a mensagem em suas próprias línguas. Uma multidão se reuniu. E naquele momento, um dos discípulos tomou a palavra, Pedro. Ele explicou que aquilo era o cumprimento de uma antiga profecia. Deus estava derramando seu Espírito. Mas havia algo ainda mais importante. Jesus de Nazaré havia sido ressuscitado e exaltado como Senhor e Messias. Pedro apelou às Escrituras. Disse que o Messias não permaneceria na morte e declarou com convicção: Deus ressuscitou este Jesus e nós somos testemunhas disso. A resposta foi imediata. Milhares de pessoas aceitaram a mensagem, foram batizadas e assim nasceu a Igreja Cristã. Nas décadas seguintes, o movimento se espalharia rapidamente pelas cidades do Império Romano. O que começou como uma pequena comunidade dentro do judaísmo se transformaria em uma fé global. Estevão não viveu para ver isso, mas ele já havia percebido algo essencial. O Evangelho não caberia dentro das antigas estruturas religiosas. O próprio Jesus havia explicado isso com uma imagem simples. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Se fizer isso, os odres se rompem, o vinho se perde. Mas quando o vinho novo é colocado em odres novos, ambos são preservados. E foi exatamente isso que aconteceu. O vinho novo do Evangelho rompeu os odres antigos e começou a transformar o mundo. Após os acontecimentos da crucificação e da ressurreição de Jesus, uma nova comunidade começou a surgir em Jerusalém. O primeiro grupo de seguidores de Jesus era formado quase inteiramente por judeus. Entre eles estavam pessoas muito próximas do próprio Mestre. Ali estava Maria, a mãe de Jesus. Também estavam alguns parentes de Jesus e os apóstolos que haviam caminhado com ele durante o ministério: Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago.
Mas havia uma ausência. Judas Iscariotes, o discípulo que havia traído Jesus, tirou a própria vida pouco depois da crucificação. Por isso, os discípulos escolheram outro homem para ocupar seu lugar entre os 12. O escolhido foi um discípulo chamado Matias, que passou a fazer parte do grupo apostólico. Apesar de acreditarem que algo extraordinário havia acontecido com a ressurreição de Jesus, esses primeiros cristãos continuaram sendo judeus devotos. Durante algum tempo eles permaneceram leais às leis judaicas. Continuaram frequentando as sinagogas e participavam regularmente das atividades no Templo de Jerusalém. Externamente, o estilo de vida deles era muito parecido com o de outras correntes religiosas judaicas da época. Os discípulos passaram a chamar esse novo movimento por um nome simples, mas cheio de significado. Eles o chamavam de O Caminho. Esse nome expressava a convicção de que Jesus conduziria seus seguidores ao reino de Deus. Com o passar do tempo, porém, a comunidade de Jerusalém começou a usar outro termo para se descrever. Um termo que vinha das próprias Escrituras. No Antigo Testamento, esse termo era usado para se referir à Assembleia do povo de Israel. Na língua grega, esse termo era eclésia. A palavra significava uma reunião de pessoas convocadas, o povo de Deus. Com o tempo, essa palavra seria traduzida simplesmente como igreja. Apesar de sua aparência exterior ainda ligada ao judaísmo, os discípulos sabiam que algo profundo havia mudado. A ressurreição de Jesus e a descida do Espírito Santo no Pentecostes haviam transformado aquela comunidade em algo novo. Pouco tempo depois do Pentecostes, a pregação sobre a ressurreição de Jesus começou a causar preocupação entre as autoridades do templo. Perturbados com a mensagem que se espalhava entre o povo, os líderes religiosos decidiram agir. Pedro e os outros 11 apóstolos foram presos. Eles foram ameaçados e receberam ordens para parar de anunciar a ressurreição de Jesus. Mas as ameaças não tiveram efeito. Os discípulos continuaram firmes em sua missão. Mesmo assim, continuavam participando regularmente dos cultos no templo e observavam com rigor as leis e os rituais judaicos. Eles não demonstravam qualquer intenção de rejeitar a lei de Moisés, nem questionavam diretamente a autoridade do templo. Enquanto isso, o movimento crescia rapidamente. Em apenas 2 anos, o número de seguidores de Jesus havia chegado a vários milhares. Sob a liderança dos apóstolos, a nova comunidade manteve sua unidade através de 2 práticas centrais. 2 cerimônias que mantinham viva a memória da morte e da ressurreição de Jesus. A primeira era o batismo. Essa prática já era conhecida por muitos dos primeiros discípulos, pois vários deles haviam acompanhado o ministério de João Batista. Mas dentro da nova comunidade cristã, o significado do batismo era diferente. O batismo de João representava uma preparação para um reino que ainda viria. Já o batismo praticado na igreja marcava a entrada em um reino espiritual que já havia sido proclamado, mas que ainda aguardava sua revelação completa. Os primeiros cristãos passaram a acreditar que a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus, seguidos pela descida do Espírito Santo no Pentecostes, inauguraram uma nova era. Agora qualquer pessoa poderia entrar nesse reino espiritual. Bastava crer em Jesus como Senhor e confirmar essa fé por meio do batismo. A segunda cerimônia era a ceia. Essa refeição recordava a traição e a morte de Jesus, mas também apontava para algo maior. Os primeiros cristãos entenderam que a morte de Jesus estava ligada à promessa feita séculos antes pelo profeta Jeremias, a promessa de uma nova aliança entre Deus e seu povo. Para eles, essa nova aliança havia sido selada nos acontecimentos do Calvário e confirmada pelo túmulo vazio. Assim, quando os discípulos se reuniam para beber do cálice e comer o pão consagrado,
estavam fazendo mais do que compartilhar uma refeição. Eles celebravam a nova vida no Espírito, renovavam sua aliança com Deus e fortaleciam sua comunhão uns com os outros. Essa simples refeição se tornaria um dos sinais mais profundos da identidade da primeira comunidade cristã. A jovem igreja permanecia unida, firmada no ensino dos apóstolos e nas cerimônias que lembravam a morte e a ressurreição de Jesus. Ela crescia rapidamente por toda a Judeia. Mas esse crescimento trouxe novos desafios e também novas tensões. Cada vez mais convertidos vinham de fora da Palestina. Eram judeus helenistas, homens e mulheres que haviam vivido em diversas regiões do Império Romano e que agora se estabeleciam em Jerusalém. Muitos haviam chegado durante peregrinações e decidiram permanecer. Eles falavam grego, utilizavam as escrituras em sua versão traduzida, a Septuaginta, e carregavam consigo influências culturais diferentes. Embora fiéis à fé judaica, esses judeus estavam mais acostumados ao contato com gentios e, por isso, eram mais abertos a novas ideias do que os judeus da própria Palestina. No início, os apóstolos acolheram esses novos convertidos, mas a unidade começou a ser abalada. Cristãos helenistas começaram a reclamar. Suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição de alimentos. Para resolver o problema, os apóstolos tomaram uma decisão importante. Escolheram 7 homens, todos helenistas, para cuidar dessa responsabilidade. Entre eles estavam Estevão e Filipe. Esse grupo pode ter sido o primeiro a exercer o que mais tarde seria chamado de diaconato, ministros da comunidade. Mas pouco tempo depois, Estevão começou a ir além. Ele passou a pregar nas sinagogas dos próprios helenistas em Jerusalém. E suas palavras provocaram forte reação. O conflito cresceu e culminou em sua morte. Mas aquilo era apenas o começo. Grupos de perseguição começaram a surgir. Cristãos passaram a ser caçados e presos. Entre os líderes desse movimento estava um fariseu zeloso. Seu nome era Saulo de Tarso. Por volta do ano 36 depois de Cristo, uma perseguição intensa tomou forma. Esse momento marcou algo decisivo. A separação entre o judaísmo e cristianismo se aprofundava. E a igreja deixava de ser apenas um grupo local. Tornava-se um movimento missionário. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas os discípulos helenistas foram forçados a fugir. Espalharam-se pela Síria e pela Samaria, e por onde iam, fundavam novas comunidades. Outros seguiram ainda mais longe: Damasco, Antioquia, Tarso, Chipre, Egito. A mensagem avançava, mesmo em meio à perseguição. Com o tempo, notícias dessas novas comunidades chegaram a Jerusalém, e a igreja enviou representantes. Pedro e João foram a Samaria. Barnabé, um judeu de Chipre, foi enviado a Antioquia. Ali, algo novo estava acontecendo. Pela primeira vez, os gentios estavam sendo alcançados de forma direta. Antioquia era uma cidade única, capital da província romana da Síria, uma das maiores cidades do mundo, cosmopolita, diversa, cheia de culturas diferentes. E foi ali que os seguidores de Jesus receberam um novo nome: cristãos. No início, um termo de desprezo,
mas que logo foi adotado com orgulho. A partir daquele momento, Antioquia cresceu em importância e aos poucos passou a ocupar o lugar de Jerusalém como centro missionário da fé cristã. Isso aconteceu, em grande parte por causa de um homem, Saulo de Tarso, que mais tarde se juntaria a Barnabé e mudaria a história do cristianismo. Depois de Jesus, nenhuma pessoa influenciou tanto o cristianismo quanto Saulo, que também passou a ser chamado de Paulo, o nome mais comum entre os que falavam grego. Ninguém fez mais pela fé cristã do que ele, e ao mesmo tempo, poucos pareciam tão improváveis para essa missão. Quando Estevão foi apedrejado, ferido e caído ao chão, Saulo estava ali. Ele não apenas presenciava, ele liderava a perseguição contra os seguidores de Jesus. Para ele, aquilo era um absurdo. Como alguém poderia acreditar em um Messias que foi crucificado? O Messias, para os judeus, era aquele sobre quem repousava a bênção de Deus, e a cruz era sinal de maldição. Como então a crucificação poderia fazer parte do plano de Deus? A resposta veio de forma inesperada. Quando Saulo se aproximava de Damasco, ele foi surpreendido por uma luz. Caiu ao chão, ficou cego e ouviu uma voz, conforme está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4. Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir desse momento, tudo mudou. O que Estevão havia dito passou a fazer sentido, e Saulo creu. Mais tarde ele explicaria esse entendimento. A lei declara maldito todo aquele que não consegue cumpri-la completamente. Por isso, todos os que tentam alcançar o favor de Deus por meio da lei estão sob condenação. Mas Deus ofereceu um caminho, conforme ele mesmo escreveu mais tarde em sua carta aos Gálatas, capítulo 3, versículos 10 ao 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Assim, aquilo que parecia fraqueza se revelou como o próprio plano de Deus para salvar. A lei teve um propósito. Ela foi dada para mostrar a incapacidade humana e conduzir as pessoas à necessidade da graça. Essa mensagem era difícil de aceitar. As autoridades religiosas não queriam recebê-la. Por isso, aquele que antes perseguia passou a ser perseguido. Mas Paulo era um líder preparado de forma única. Ele reunia em si 3 mundos: o mundo judaico, o mundo grego e o mundo romano. Ele foi educado na tradição judaica mais rigorosa, sob a orientação de Gamaliel em Jerusalém. Era fluente em grego e conhecia bem o pensamento e a cultura dos gentios. E também era cidadão romano. Isso lhe dava liberdade para viajar, proteção legal e acesso a diferentes níveis da sociedade. Ele conseguia fazer algo essencial: explicar a fé baseada nas escrituras judaicas de forma compreensível para os gentios. O título apóstolo, enviado, descreve bem sua missão. Paulo percorreu a Ásia Menor e a Grécia, anunciando que Jesus é o Cristo e formando igrejas entre os gentios.
Seus convertidos eram muito diferentes entre si. Alguns tinham boa reputação, mas muitos vinham de um passado marcado por práticas erradas. Ele mesmo lembra isso em uma de suas cartas, conforme escreveu em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Mas já estáis lavados, mas já estáis santificados, mas já estáis justificados. Mesmo assim, surgiu uma questão central: como ensinar essas pessoas a viver de forma correta? Esse era o ponto principal de tensão entre cristãos judeus e gentios. Os cristãos de origem judaica afirmavam: além de crer em Jesus, era necessário obedecer à lei. Mas Paulo discordava. Ele afirmava que isso não era possível. Se alguém pudesse alcançar a justiça por meio da lei, ele mesmo teria conseguido, mas não conseguiu. A justiça não vem do esforço humano, ela vem da graça de Deus. E essa graça se manifesta na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Alguns consideravam essa ideia perigosa, achavam que isso poderia levar à falta de compromisso moral. Mas Paulo ensinava o contrário. Quem realmente aceita Cristo também passa a desejar viver como Ele. Essa diferença entre lei e graça não terminou naquele tempo. Ela continuou ao longo da história e permanece até hoje. Enquanto isso, Paulo seguia sua missão. Em sua primeira viagem, passou pela ilha de Chipre e pelas cidades da Galácia, na Ásia Menor. Na segunda viagem, revisitou essas igrejas e avançou ainda mais. Atravessou o oeste da Ásia Menor até Troade e decidiu levar a mensagem para a Europa. Chegou a Macedônia, passou por Filipos, Tessalônica e Bereia, e chegou até Atenas, um dos centros mais importantes da cultura antiga. O mundo onde ele pregava já era profundamente religioso. Havia muitos deuses, cultos e práticas diferentes. Além disso, existiam as chamadas seitas de mistério. Essas religiões falavam de deuses que morriam e voltavam à vida, ligados aos ciclos da natureza. Entre eles estavam Hércules, Dionísio, Ísis e Mitra. Essas crenças incluíam ideias como imortalidade, ressurreição e a luta entre o bem e o mal. Essa semelhança ajudava Paulo a comunicar a mensagem de Jesus. De Atenas, ele foi para Corinto, onde permaneceu cerca de 1 ano e meio, formando uma igreja importante. Depois disso, voltou para Antioquia. Em sua terceira viagem, Paulo esteve em Éfeso, onde permaneceu por mais de 2 anos ensinando e fortalecendo a igreja. Ao final dessa jornada, retornou a Jerusalém, mas ali foi preso. Permaneceu cerca de 2 anos em Cesareia. Então, usando seu direito como cidadão romano, apelou para ser julgado pelo imperador e foi levado para Roma. Ali, mesmo aguardando o julgamento, continuou pregando, e muitas pessoas ainda se converteram. Depois da perseguição promovida pelo imperador Nero por volta do ano 64, não há mais registros claros sobre sua vida. Algumas tradições dizem que ele chegou até a Espanha, mas isso não pode ser confirmado. Nesse momento, algo já estava evidente. O cristianismo havia se afastado do judaísmo tradicional. Os cristãos gentios não eram circuncidados. Muitos não seguiam as leis alimentares. E na maioria dos lugares, o sábado foi substituído pelo primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Jesus. O movimento havia mudado, e o mundo também. As vozes que marcaram a separação final não vieram de Roma, mas de Jerusalém. Enquanto Paulo reunia seguidores entre os gentios por todo o mundo, a igreja em Jerusalém permanecia ligada à tradição judaica. A perseguição ainda era uma realidade. Por volta do ano 41 depois de Cristo, Tiago, filho de Zebedeu, um dos discípulos mais próximos de Jesus, foi morto por ordem de Herodes Agripa I,
Seu irmão João, o discípulo amado, possivelmente deixou Jerusalém nesse período. Pedro também foi preso, mas conseguiu escapar. Depois disso, iniciou longas viagens, passando por Antioquia, Corinto e outras cidades. No final de sua vida, foi para Roma. Ali, juntamente com Paulo, foi morto durante a perseguição de Nero. A liderança da igreja em Jerusalém ficou nas mãos de Tiago, o irmão do Senhor, um homem fiel à lei e profundamente respeitado. Mas no ano 62 depois de Cristo, ele também foi morto por ordem do sumo sacerdote. Sua morte deixou a igreja abalada e sem liderança. Enquanto isso, a tensão entre os judeus e o domínio romano aumentava. Quando o templo foi concluído por volta do ano 64, milhares ficaram sem trabalho. O descontentamento cresceu. No ano 66, os judeus se revoltaram contra Roma. Recusaram-se a oferecer o sacrifício diário ao imperador. A guerra que se seguiu foi devastadora. Durante 4 anos, os judeus resistiram como puderam, mas não conseguiram vencer Roma. No ano 70 depois de Cristo, as tropas romanas invadiram Jerusalém, romperam seus muros, saquearam o templo e o incendiaram. Seus tesouros foram levados. A cidade foi completamente destruída. No início da revolta, os líderes cristãos receberam uma orientação: fugir da cidade. Mas essa fuga foi vista como traição. E isso marcou o rompimento definitivo. Alguns anos depois, os cristãos foram proibidos de frequentar as sinagogas. A partir daquele momento, não era mais possível ser judeu fiel e seguidor de Cristo ao mesmo tempo. O cristianismo deixava de ser um movimento dentro do judaísmo e se tornava de forma clara uma fé voltada aos gentios. Na prática, o ano 70 depois de Cristo marcou o fim da era apostólica. A maioria dos apóstolos já havia morrido, e as igrejas que fundaram agora estavam em novas mãos. Mas algo havia sido lançado no mundo, por meio do trabalho incansável dos apóstolos. Uma mensagem poderosa se espalhou por todo o Mediterrâneo, e mesmo diante de perseguições e oposição, essa mensagem não desapareceu. Ela permaneceu, cresceu, e séculos depois se tornaria a fé dominante do Império Romano.